E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 60. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Veja que o clima tá tão tenso entre a gente que ele nem me apresentou com a minha mulher, né? A minha digníssima Porque eu não sei se esposa. até o final do episódio vai continuar sendo. Gente do céu. Então, para deixar o episódio o mais atual possível. Eu avisei, né, para os nossos convidados de hoje que a gente vai falar de persuasão, mas eu falei, olha, gente, o clima está tenso entre a gente, pro pessoal que fica aí achando que a gente nunca briga. Te briga. Pior que a gente nem brigou, a gente só tá estressado. Não, ela brigou comigo. Eu não fiz nada de errado, entendeu? Caramba, não foi isso que aconteceu. Foi isso. A persuasão não está rolando aqui entre a gente, inclusive, porque é bem forte. São 6 passos para construir uma comunidade. Se vocês quiserem anotar aí bem rápido, eu vou falar aqui, ó. Organização, hierarquia, gamificação, palavra secreta, dialeto e ponto físico. O que é a palavra secreta? É o que a Malu falou. Boletim. Esse tipo de coisa, assim, que Tem que só ter um a líder comunidade carismático, sabe. né? Mas o dialeto não seria isso? Dialeto é um jeito de falar. Então, por exemplo, se a gente fosse skatista, sei lá, teria um dialeto nosso e tem palavras secretas aí no meio também. Mas, por exemplo, a gente não fala palavras erradas, a gente fala algumas sim, né? Mas a gente fala mais bonitinho, né? Repete aí, por favor. Organização, hierarquia, gamificação, palavra secreta, dialeto e ponto físico. Ponto físico? Por isso que é importante evento. Um evento por ano, por exemplo, da comunidade. Para eles se encontrarem. Embora a gente seja na internet, metaverso e tudo mais, nada compara com ponto físico. A igreja tem ponto físico, o time de futebol tem ponto físico, que é o campo de futebol. Os três maiores... E um produto não seria um ponto físico? Não. Ó, os 3 maiores organizações que utilizam do poder do pertencimento da tribo, né, nações, grandes nações, time de futebol e instituições religiosas. E todas elas têm todos esses 6 pontos, certinho. Uma vez você fez uma analogia explicando o sucesso da igreja que eu achei genial, cara. Isso, cara, eu ia até trazer agora. Você está falando de prova social, por exemplo, né? Acho que todos os gatilhos que a gente fala hoje, todos, sem exceção, eles estão presentes na igreja. Sim. E eu acredito que, de certa forma, talvez ela seja a instituição empreendedora de maior sucesso da história, né? Visto o tempo que ela existe, né? Então, existem vários gatilhos, mas falar de um apenas, prova social. A gente hoje no marketing digital ensina, olha, você precisa ter prova social, colha provas sociais, aí bota na página de vendas e etc e tal. E cara, olha só, o que é prova social na igreja? O testemunho, né? Ou na religião, ou enfim, depende da sua fé. Então, o testemunho é uma prova social extremamente forte. Então, vou dar um exemplo fora. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa falando assim, cara, você recomenda que eu faça esse programa aqui para emagrecer? Falei, cara, eu emagreci 19 quilos. Sim. Então, poxa, prova social. De fato. Né? Agora, na igreja, eu mudei minha vida por causa disso. Né? Alguma coisa a ver com espiritualidade. Eu mudei minha vida por causa disso. E no momento que eu faço isso, eu dei um testemunho, né? E existem muitas religiões que são missionárias, outras que não são missionárias. Ou seja, aquelas que você tem o intuito de divulgar e aquelas que não. Por exemplo, o judaísmo não. O judaísmo, eles não têm o interesse em divulgar para que outras pessoas virem judeus. Não existe isso. É até um pouco complicado a denominação, né, de ser judeu para quem não nasceu judeu. Então, assim, isso é muito delicado. Mas para aquelas que são missionárias, cara, elas incentivam você a falar sobre o seu testemunho. Então, isso aqui é uma grande prova social. E se você for ver, tudo que existe de mais bem-sucedido nas empresas já existia antes como concepção na igreja. Então, exemplo simples. Poxa, existem processos nas empresas, né? Toda vez que tem algum problema, o problema é ou não tem um processo, ou o processo está ruim, né? Ou as pessoas não estão treinadas para seguir o processo. Quando você olha para uma igreja, enfim, independente da sua religião, você geralmente tem um grande manual, que é a Bíblia. Então, por exemplo, eu falei uma coisa aqui sobre batismo. Tem gente que falou, não, mas não é exatamente assim, etc, etc. Poxa, por quê? Porque existe um manual. Né? E, obviamente, é porque eu decidi não me aprofundar na hora, mas existe um grande manual. E nas empresas tem que ter processo. Né? Você tem a comunidade, né, que foi o que vocês estão conversando agora. Cara, na igreja as pessoas chamam de irmãos. Caraca. Então, poxa, a gente chama a comunidade às vezes de primos, etc e tal. Então, assim, existe uma comunidade. Tá? Existe uma dor a se resolver. Então, existe uma série de coisas que assim, tem um checklist na igreja. Um checklist, desde símbolos. Pô, qual é o símbolo da igreja? Tem uma cruz. Pô, o marketing. Poxa, antigamente a igreja sempre tinha um negócio para cima com uma cruz, que era a coisa mais alta da cidade. Então, todo mundo te via lá.
Né? Aí você tem tá na dúvida? Pergunta para o seu cliente. Pô, a igreja faz isso, tem lá né? Você vai se confessar, vai falar tudo o que está acontecendo com a sua vida. Na hora que eles forem pregar, vão falar exatamente dos seus problemas. Que é igual uma empresa. O que você gostaria? É isso, tal. E adapta o seu produto em relação a isso. Então, cara, existe um checklist gigantesco de que tudo que é aplicado lá ajuda você a escalar seu negócio. E como a gente está falando de gatilhos e persuasão, acho que um dos grandes é a prova social, que na igreja eu testemunho, e nos nossos produtos cara, olha que legal, fiquei bonita com essa roupa, e não sei o que lá. Eu vendo materializa quando eu tô magra. É tipo isso, entendeu? Óbvio. Isso é sensacional. Aí é o skin da game, né? Aí é o skin da game. E a galera... Aliás, posso um último PS? Você falou uma coisa muito legal. Pô, eu vendo porque eu tô magra, né? É muito mais difícil um personal bem-sucedido gordinho do que um magro. Tá? Não quer dizer que é impossível, isso é mais difícil. Mas é mais difícil. Eu vendo mais quando eu estou mais magra. Certo? Vai gastar mais energia para persuadir. Mas por quê? Porque isso daí é o skin da game, certo? Você tem sua pele em risco. Perfeito. Na igreja também. Por que a maioria das pessoas elas nasceram religiosas e abandonaram a religião? Porque elas acreditavam no que elas ouviam e as pessoas que tinham o skin da game as traíram de alguma forma. Perfeito. Então imagina, você pega um pastor que foi pego roubando, aí envolvido com pedofilia, sei lá o quê, você fala, cara, isso daqui é Deus? Poxa, então eu não quero isso. Então o skin da game dele, ele fez você se afastar disso. E numa empresa a mesma coisa. Olha o que eu estou usando como emagrece. Aí você vai engordando, você fala, caraca, não dá certo. Né? Então ele fala, pô, se essa é a concepção do bem, não é isso que é o bem para mim. Né? Então o skin da game é muito importante também. Tem um outro ponto que você estava me lembrando aqui enquanto falava, né? Você falou dos rituais que a sua comunidade tem, horários, toda segunda é uma coisa, toda última quinta-feira do mês é outra. A igreja faz muito bem isso. Todo domingo. Todo domingo e começa sempre do mesmo jeito, até chegar na hora que você vai ter um sermão sobre algum assunto específico. Sim. Mas o pessoal tem medo, às vezes, em rede social, de ser repetitivo. Não posso ser repetitivo. Quando você vê, por exemplo, a Malu estava assistiu durante semanas seguidas a Virgínia, que deve ser uma das pessoas que mais bate audiência no Instagram hoje. O pessoal fala, não passa nada demais. Ela assistiu e anotava. Ela faz isso todo dia. Ou seja, ela criou um ritual com a comunidade dela também. Sim, sim. Então essa parte de ritual é muito importante. Mas diga aí. E sobre o skin the game ainda, isso é um gatilho da autoridade, né? O skin the game, ele traz muito desse gatilho, né? Por exemplo, vou usar o Thiago aqui do exemplo do lançamento. Por exemplo, a gente não, cara, a galera se perde muito na hora de fazer os gatilhos, na hora da venda e tudo mais, e confunde um pouco a autoridade com fama, né? A fama faz a gente ser ouvido, mas a autoridade, ela vem dos seus resultados, né? Então, se você for olhar para as nossas cópias do lançamento do Thiago, não tem ali o quanto eu invisto, não tem, a gente não fala sobre os valores, mas o skin the game do Thiago, mostrando o que ele faz na prática, com o dinheiro dele, todo dia lá no YouTube, no Insta, faz com que ele seja reconhecido como autoridade sobre aquilo que ele está falando, e isso facilita na hora da venda. A autoridade, ela é muito importante. A gente tem diversos exemplos de autoridade. Se botar um jaleco em você, automaticamente você vira autoridade sobre alguma coisa, né? Então tem a roupa. O pessoal do Ortobon usa isso para vender colchão. Para vender colchão, para parecer... Isso, para parecer um pouco mais técnico e tudo mais, e ter essa autoridade. Tem até um estudo que foi feito nos Estados Unidos, muito legal sobre autoridade, que teve um ator que ficou muito famoso fazendo uma série sobre médico. Ele era um médico na série. Cara, ele ficou fazendo durante anos. E aí uma grande empresa foi lançar um medicamento, contratou ele, colocou ele como na roupa do personagem dele, para falar sobre o produto, sobre o medicamento, e ele, mesmo não tendo nenhum conhecimento técnico, e aquela campanha foi um sucesso de vendas, foi a maior campanha de vendas da empresa. Então, para você ver como que a autoridade percebida, ela está muito ligada com o que você tem, com o que você faz, né? Então, o que você faz e você é o que você fala, né? Então, tem um lance do skin the game para você transpassar essa autoridade sem precisar ficar toda hora falando que a galera do digital faz, né? Que não tem muito... vamos lá, autoridade, eu tenho que ficar falando aqui um monte de coisa. Ficar falando sobre si. As pessoas não gostam de ouvir, cara, que é você falando sobre você mesmo. Nada Entendeu? é sobre você. Não é sobre você, é sobre quem te ouve. E as pessoas querem saber como que você pode ajudar ela. Entendeu? Então, essa é a parada. E aí eu vou citar três gatilhos que para mim são importantes aqui, que está acessível a todo mundo, que não precisa ter muitos anos de prática para isso. Que é o que a gente já falou aqui, mas vou citar com exemplos, né? Por exemplo, a reciprocidade. É uma coisa que a gente sempre sofre com frequência quando a gente vai no mercado, por exemplo. Né? E aí sempre tem alguém servindo um produto para você degustar. Uma bebida, um café, alguma coisinha. E aí você bebe aquela bebida, primeiro você tem um produto bom ali, né? Ou pelo menos com gosto ok, razoável, não é a melhor coisa do mundo, mas aí vem uma atendente e te dá um pouquinho para você experimentar.
e aí você pega, experimenta e gosta. Ok, não é uma melhor coisa do mundo, não é a última Coca-Cola do deserto, não vou levar, obrigado. E aí ela te oferece para você levar, tem 3 aqui, o kit com 3, em promoção e tudo mais. Aí acontece uma coisa que é rejeição e recuo. Você rejeita a primeira oferta, não quero, obrigado, não vou levar 3, gostei, mas não quero levar, obrigado. E aí ela recua e te oferece uma unidade para você sair com uma unidade. No final, o plano era vender aquela única unidade, porque ela usou daquela questão da reciprocidade que você bebeu, gostou, ela te deu algo em troca, e você bebeu, fez a primeira rejeição de 3, você, não quero, mas uma eu levo, tá bom, uma eu levo. E aí você leva por quê? Porque você se sentiu ali a necessidade de ser recíproco com aquela pessoa. Ela te deu algo, você sentiu necessidade de dar algo em troca para aquela pessoa. Então, a reciprocidade é uma coisa que a gente pode aplicar de forma simples. A gente sofre isso também na loja de roupa. Eu sou um cara que... Eu vi uma pergunta assim, como se proteger da persuasão, né? Eu sou um cara que cai muito na reciprocidade também e no compromisso e coerência, misturado, né? Por exemplo, você vai na loja de roupa, você pega uma roupa e aí o vendedor vem, só estou dando uma olhada e tal, e ele fica colado contigo, quando você vai embora, ele te pergunta alguma coisa, você fala assim, eu vou voltar. Quando se eu falar isso, eu volto e compro alguma coisa. Porque é compromisso e coerência, eu tenho que ser coerente com a minha palavra, entendeu? Senão, como que eu vou chegar pro meu time e vou falar alguma coisa, como que eles vão acreditar em mim? Isso passa automaticamente na minha cabeça. E eu compro uma camisa porque eu falei. Então, eu não falo, eu prefiro não falar assim, o cara é mó chato, não. É isso, sou chatão, mas não vou falar para eu não precisar comprar aquilo. Então, a reciprocidade é uma coisa muito importante, a autoridade, a reciprocidade. E a afeição, cara, ela tem a ver com prova social também, mas a afeição é uma coisa que é muito utilizada nos comerciais de carro, de bebida, de perfume. Por exemplo, de bebida, né? Você vê o comercial citar aqui a marca Itaipava, que o comercial da Itaipava tem... É uma mulher bonita que faz o comercial inteiro. E no comercial inteiro tem a galera, os homens bebendo a cerveja e onde aquela mulher passa, ela causa impacto. O que é a afeição? A afeição é você... Tô vendendo a cerveja, coloco uma mulher bonita que eu conheço meu público, que são homens, e aí eu vendo um produto, ligando na mente das pessoas, aquilo fica automaticamente associado com a beleza da mulher. Eu tenho uma mulher bonita. Beleza da mulher e as sensações que uma mulher bonita causa. Igual então é a associação. Igual quando fazia publicidade pro cigarro. Cowboy da Marlboro. Cowboy e tudo cavalo, mais. Bem o arquétipo do explorador barra amante, sei lá, nesse caso aí. Amante, né? Isso. Então, todos esses exemplos são exemplos muito fáceis de aplicar. Se você vai vender um produto que é de finanças, cara, como que eu boto meu skin in the game? Mostrando as coisas que eu faço, como você vai ser autoridade, mostrando seus resultados, entendeu? Não é a quantidade de seguidores, não é a fama que vai te fazer autoridade, entendeu? As pessoas vão te ouvir, mas elas podem te ouvir e não levar em consideração o que você fala. Quando você é autoridade, não importa o tamanho da sua audiência, as pessoas vão fazer o que você fala, entendeu? Bom, chegando então nessa parte sobre